Para você diminuir as perdas de bezerro em uma fazenda de cria, quais são os cuidados que você precisa de tomar com os bezerros nos seus primeiros dias de vida? Uma vez eu fui chamado numa fazenda no interior de São Paulo, uma fazenda de Wagyu, que ela estava com 30% de mortalidade. E tudo que eu fiz lá nessa fazenda para reduzir essa mortalidade para 5%, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Então, ó, meu nome é Diego Arruda, eu sou o criador do canal da Nova Pecuária, mas antes de darmos início a esse vídeo, eu peço que você dê o seu like, que você se inscreva no nosso canal para continuar recebendo as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe também esse conteúdo, eu te peço isso porque é muito importante para o meu trabalho e contribui para a gente estar sempre colocando novos vídeos aqui para você. E coloca também nos comentários quais são as suas dúvidas que eu vou responder. Aproveita também para você conhecer a comunidade da Nova Pecuária. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então, depois que você terminar de assistir a todo esse vídeo com atenção, você vai lá para você conhecer a nossa comunidade, onde eu falo de todos os assuntos relacionados à pecuária, cria, recria, engorda, terminação a pasto, tudo o que você precisa de saber de pecuária, a gente vai trazer esses conteúdos lá para você na nossa comunidade. E uma reclamação que a gente vê, né, em muitas fazendas é perda de bezerro. E aonde a gente vê que as pessoas não reclamam é justamente aonde ninguém mede absolutamente nada. E quando você começa a mensurar isso, aí o susto vem. Por quê? Porque é muito representativo quando você contabiliza essa perda e principalmente você precifica essa perda. Se você for parar para poder analisar, por exemplo, essa fazenda de Wagyu, né? A gente sabe que o Wagyu, todo mundo sabe que é um animal mais valorizado que o Nelore. Hoje, se nós formos pensar, se você for lá no açougue, se você for lá numa casa de carne, para poder comprar uma carne de Wagyu, você não vai pagar menos do que 300, 400, às vezes até R$ 500 o quilo, dependendo da peça que você for comprar. E quando a gente está falando que, sei lá, não, que não seja o Wagyu, que seja qualquer gado, né, que seja qualquer raça, Nelore, seja lá qual for, Meisang Angus, tudo que você perde é ruim. E pior ainda é quando você não quantifica a perda. Uma fazenda que a gente paga, inclusive, para os funcionários, né, um programa de participação de resultados, que é o PPR, quando a gente fez esse primeiro levantamento, a gente viu que tinha uma perda de mais de R$ 100 mil de bezerro. Por quê? Porque essa fazenda tinha mais de 8% de perda. E isso, né, quando a gente chegou nessa fazenda, quando não tinha nenhum dado que nós começamos a mensurar, que nós colocamos esse número, foi uma surpresa para todo mundo. Por quê? Quando a gente perguntou quanto que morre, não, morre pouco, mas pouco quanto? Não, a gente não tem esse número, a gente só sabe que morre pouco. E quando você para poder contar, quando você para realmente fato para analisar isso, e também tem muitas fazendas que a gente vê que conta as mortalidades, mas não trazem isso para uma análise, não quantifica a perda, não coloca nenhum plano de ação para reduzir essas perdas, aí que a gente começa a ver que tem certos, né, detalhes, coisas às vezes que passam despercebidas, que isso pode melhorar significativamente o resultado da fazenda. Então, para você primeiro, né, identificar, você tem que saber quantos bezerros que morrem. Você tem que começar a controlar isso e tem formas fáceis de você fazer isso. Ah, não, mas eu vou começar a fazer. Não, você pode pegar, por exemplo, o número de vacas que você tem na fazenda hoje, vacas cheias, você pode somar com as vacas que você mandou para o frigorífico e somar com os bezerros que você tem da desmama do ano anterior, com às vezes aqueles bezerros que você vendeu, excedente ou coisa assim. Se tiver tudo na fazenda, é melhor ainda que você vai conseguir fazer essa conta ainda de forma mais fácil, tá? Mas quando a gente está falando aí, por exemplo, né, de bezerro, você tem que entender o seguinte, que os 3 primeiros meses do bezerro, a proteção dele, a imunidade do bezerro, ele vem 100% da mãe. Então, o que eu costumo falar, né? Se, então, sempre o que eu costumo falar, né?
Quanto melhor você tratar da vaca, quanto mais saudável for essa vaca, melhor vai ser o colostro que ela vai produzir. Então ela vai transferir essa imunidade para o bezerro. Mas digamos que isso aí já passou. Não, já passou, não tem mais o que fazer com a vaca, o bezerro já nasceu. Primeira coisa que você precisa de entender. Primeira coisa, os 3 primeiros meses de vida, o bezerro, a proteção, a imunidade, tudo que ele tem vem de onde? Vem do colostro. Então isso já conclui, isso já traz para você uma coisa que o bezerro nasceu, você tem que garantir que o bezerro vai mamar o colostro nas primeiras horas de vida dele. E para você ter isso, para você ter essa certeza, você não pode deixar, por exemplo, vaca parindo em todos os passos da fazenda. Geralmente a gente tem duas coisas, né? Um que a gente chama de mojador, que é o seguinte, aquelas vacas que você identificou que ela está próximo de parir, você vem e reúne elas em algum lugar ali, algum pasto da fazenda. E aí ela pariu, o que você faz? Você traz ela para a maternidade, aonde o bezerro vai passar pelos primeiros cuidados. Maternidade, ela precisa de ser olhada, ela precisa de ter monitoramento frequente. Você precisa colocar os seus vaqueiros ou você precisa de olhar a maternidade pelo menos 2 vezes ao dia, de manhã cedo, na hora que a turma está saindo para o manejo, e à tarde, quando a turma está voltando, né, do campo. Então já sai mais cedo, passa na maternidade, já volta mais cedo, passa na maternidade também. E o que você tem que entender? O bezerro que nasce de manhã cedo, você vai curar ele à tarde. Curar o quê? Curar o umbigo. Entenda o seguinte, todas as doenças que um bezerro contrai nos primeiros meses, nos primeiros dias de vida dele, tudo é contraído pelo umbigo, tá? Pelo umbigo. Então, essa cura do umbigo com queima com iodo, a gente tem hoje produtos também excelentes no mercado para fazer também para tomar, né, esses primeiros cuidados com o bezerro, nas primeiras horas, nos primeiros dias de vida dele. Tem gente também que faz, né, uma aplicação, um ml de vermífugo, queima o umbigo, funciona também. Tem excelentes produtos também, então você tem que ver o seguinte, o que vai ficar melhor, né, o que se adequa mais para a sua fazenda. E através disso você ensina para a turma, ensina para o vaqueiro o que ele tem que fazer. Então, o bezerro que nasceu de manhã cedo, você cura à tarde, o bezerro que nasceu à tarde, você vai curar no outro dia cedo, mas não pode passar mais do que isso, tá? Além de que, lembrando e trazendo essa ressalva, todas as doenças entram pelo umbigo, a maioria delas. Então, já partindo dessa premissa, né, que os 3 primeiros meses de vida do bezerro, a imunidade, toda a proteção dele vem do colostro da mãe. Então você precisa de garantir e ter a certeza que nas primeiras horas de vida esse bezerro mamou o colostro. E aí você precisa de ter, né, um monitoramento frequente depois que esse animal sai da maternidade. E quando a gente está falando lá, voltando, né, da maternidade, para fazer essa cura do umbigo, também tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê geralmente aí o pessoal jogando corda, arrastando o bezerro. Imagina, por exemplo, que você está lidando com um recém-nascido, né? Os tecidos muscular dele ainda tá tudo ainda mole. Então você vai, por exemplo, dar uma batida, às vezes um laço que pega, aperta algum vaso, você vai começando o quê? A causar microlesões ali no bezerro, que vai fazer com que ele depois tenha problemas futuros. Então, quando você pega, por exemplo, nessas microlesões ali, isso vira berço de toxina. Então tem que tomar muito cuidado, capacitar a turma para justamente ter cuidado na hora de fazer a contenção do bezerro, cuidado na hora de derrubar. Muito também, às vezes você vê que as pessoas, né, essa fazenda mesmo de Vaguio, o que acontecia? Eles pegavam os bezerros, levavam para o curral para poder fazer a cura do umbigo. O curral é um ambiente extremamente contaminado. Por quê? Quando as pessoas vão pegar o esterco, a pessoa vai lá e busca onde? No curral. Por quê? Geralmente é onde você fecha os animais, então você tem a concentração muito ali, os animais vão defecando, né? Dentro do curral, então vai juntando muito esterco.
Quando você for fazer essa contenção, quando você for fazer essa cura do umbigo, faça em um local descontaminado, digamos assim, livre de áreas de malhadouro, livre de área onde tem muito esterco, você vê que tem muito pisoteio de gado, onde tem a concentração de animais, porque ali é fonte de contaminação. E se você faz a contenção desse bezerro, né, desse animal que acabou de nascer ali, que está nas primeiras horas de vida, em um lugar contaminado, então você já está desfazendo tudo aquilo que a gente coloca aqui como prevenção para poder evitar, para poder diminuir a mortalidade da fazenda. E aí depois que você fez todo esse procedimento, depois que você vai formando os lotes para elas saírem da maternidade, até isso você também precisa de ter critério, até isso você precisa de ter cuidado. Por quê? Porque o bezerro, ele é um bicho muito curioso, principalmente em fazendas que não tem aguada, que não tem água encanada, onde geralmente a aguada é natural. Vocês podem observar que o animal, toda a maioria das vezes, quando ele molha a unha, ele defeca e urina. Então o que acontece? A vaca entra para poder beber a água, ela entra dentro da represa, ela entra dentro da cacimba. O que acontece? Ela defeca e urina. E não é só uma vaca que está bebendo água ali, são várias vacas. E aí a gente volta na questão da saúde da vaca, porque se você não trata bem essas vacas, se você não faz vermifugação, né, o que vai acontecendo? Essas vacas vão pegando essa verminose e elas vão jogando ali na água, até no pasto mesmo, e isso vai virando fonte de contaminação. E o bezerro, ele é um bicho muito curioso. Por mais que ele não beba a água aí praticamente nos 3 primeiros meses de vida dele, por quê? Porque a hidratação vem da onde? Vem do leite. Então, por isso que vocês têm que cuidar bem da vaca. E aí, o que acontece? Ele põe a boca ali naquela água, às vezes por curiosidade, bebe um pouquinho mesmo, mas não a quantidade que realmente, de fato, ele precisa para poder se hidratar. E aí começa o quê? A contrair verminose. Claro, isso também vai fazendo parte, né, para estimular a imunidade do bezerro, mas quando você tem, né, águas de qualidade muito ruins, a chance de você ter problema com os seus bezerros é muito grande. Então, vamos lá, para a gente poder recapitular. Lugar de contenção, queima do umbigo, cura do umbigo, tá? Então tem que tomar esses cuidados. E quando a gente está falando, por exemplo, também que você formou um lote de vaca parida e você vai empastar essas vacas em alguma área, por exemplo, que dê algum tipo de alagamento, tem que monitorar, porque vai juntando, vai dando aquelas poças d'água, que aquilo também ali junta verminose e o bezerro vai ali, bebe aquilo e começa o quê? A ter problemas de diarreia. E quando você tem, por exemplo, problemas de diarreia, você tem que entender isso. Essa bactéria que causa diarreia, ela é uma bactéria muito fácil de morrer. Praticamente aí com, sei lá, com qualquer antibiótico que você for colocar, você vai conseguir matar essa bactéria. E a gente usa muito, né, o corta-curso, as pessoas colocam para, sana. Só que o que faz com que o bezerro, às vezes, vai enfraquecendo, que ele vai morrendo, é porque o processo da diarreia, ela desidrata, ela causa desidratação no bezerro. Então, ele não consegue acompanhar, não vai andar tanto às vezes atrás da vaca, porque ele vai ficando fraco, e aí ele vai desidratando. Então, quando vocês verem que um bezerro está com diarreia, você deve fazer o antibiótico para você matar a bactéria, né, e parar essa diarreia, mas tão importante, ou às vezes até mais importante do que o tratamento, é você fazer a hidratação desse bezerro. E a gente tem aí nas casas agropecuárias, né, essas mamadeiras que você pega e já vai direto na boca do bezerro. Então você tem a forma, você tem ferramentas para poder fazer isso. E já manda a água, já hidrata esse bezerro. Você pode pegar, inclusive, aí a gente tem alguns suplementos, né, que você dilui em água, isotônicos, que ajuda na reidratação desse bezerro. Mas toma muito cuidado, porque é muito comum a gente ver as pessoas falar, mas tá dando muita diarreia, né? Muita diarreia,
o ambiente pode estar contaminado, pode ter também contaminação da mãe, e aí, às vezes, as pessoas não conseguem salvar esses bezerros. Ah, estou fazendo muito remédio, não está adiantando. Mas não é só isso. Você precisa de eliminar a bactéria, você precisa de matar a bactéria, mas você também precisa de quê? De hidratar esse bezerro. Lembrando que, né, os 3 primeiros meses de vida, a imunidade do bezerro vem 100% do colostro, tá? E também o bezerro, ele não toma água. A hidratação dele vem sempre, né, vem maior parte, vem praticamente tudo do leite. Então, deu diarreia, faz essa aplicação, né, elimina, mata a bactéria, mas lembra de monitorar o bezerro e vendo, né, essa possibilidade, faça hidratação do bezerro, que vocês vão ver que vai reduzir consideravelmente as perdas de bezerro aí na sua fazenda, tá? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no nosso canal para você ser notificado sobre os próximos vídeos que virão. Compartilhe esse vídeo, me siga nas minhas redes sociais. Muito obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima.